Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Professor Marco Aurélio falando aqui do IFRO Campus de Paraná. E a nossa videoaula de hoje eu vou resolver os exercícios sobre gravitação que eu passei na minha aula. Se você teve acesso a essa lista, beleza, né, você vai se lembrar dos exercícios. Caso você não tenha tido acesso a essa lista, né, aqui vai estar o texto para você. Você pode pausar esse vídeo a hora que você quiser, obviamente, né? Copiar, tentar resolver, fique à vontade. Eu vou resolver esses exercícios, né, como uma certa revisão para vocês e espero que vocês gostem e se dediquem mais aí, estudem, usem essa ferramenta, né, para estudar um pouquinho mais aí sobre o assunto, beleza? Então, no decorrer desse vídeo, vamos ver alguns exercícios sobre o tema. E aí está o primeiro. Vamos ver o texto que ele diz aí. Considere que a Terra e a Lua são corpos esféricos e homogêneos, cujas massas são respectivamente iguais a 6 vezes 10 a 24 kg e 7,4 vezes 10 a 22 kg. Se a distância aproximada entre os seus centros é de 380 mil km, determine o valor aproximado da intensidade da força de atração entre a Lua e a Terra. E aí tá as opções para a gente encontrar. Eu expliquei para você já que nós estamos tratando de valores muito elevados. Então, geralmente, os exercícios virão com respostas aproximadas. Uma aproximação aí para... dificilmente vai encontrar exato mesmo. Vocês viram, pelas nossas equações, tem muitas raízes, raiz quadrada, às vezes até raiz cúbica, e não é fácil você obter um valor exato mesmo, né? Portanto, se habitue já com essa questão da aproximação, conforme nós já estudamos também. Expliquei para vocês notação científica, expliquei para vocês sobre a questão do arredondamento. Esse tipo de exercícios seria bom se você tivesse uma calculadora científica. Mas se você não tiver, eu também vou explicar para você como fazer, né? É claro que algumas raízes quadradas, por exemplo, a gente não vai conseguir fazer na mão, né? Então, pelo menos uma calculadora, mais simples que seja, eu recomendo que você tenha. Ok? Então vamos partir para a resolução. Diminuir um pouquinho a fonte aqui. Espero que vocês consigam ver. Então ali está o texto. Vamos extrair alguns dados desse texto. Olha, ele me deu a massa da Terra, ali em vermelho, 6 vezes 10 a 24. Me deu a massa da Lua, está ali em azul, 7,4 vezes 10 a 22. Não se confunda achando que a Lua tem maior massa que a Terra, né? Olha o expoente. A constante gravitacional, ele pediu para eu usar 6,67 vezes 10 a menos 11. Ah, professor, às vezes a gente usa 6,7, às vezes usa 6,67. Olha, é sempre bom a gente usar o que o exercício nos pede, né? Nos informa. Tá? Então, fiquem atentos a isso. E outra coisa que você tem que ficar muito atento são as unidades de medida. E a questão da unidade de medida é exatamente por causa da constante gravitacional. Ela é dada em newtons vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Ou seja, a força tem que ser em newtons, a distância em metros e a massa em quilogramas. Qualquer coisa diferente disso tem que ser transformado. E nós já vimos que a distância entre o centro da Terra e da Lua está em quilômetros. E a gente não pode deixar isso aqui dessa forma. Então eu tenho que fazer a conversão disso aqui de quilômetros para metros. É uma conta muito simples, né? Basta multiplicar por 1000. Eu não recomendo, por mais que você tenha uma poderosa calculadora científica, você deixar dessa forma, né? Aí os 380 milhões de metros. Eu recomendo você usar a notação científica. Para esse cálculo que está no meio ainda da questão, não é necessário colocar exatamente na notação científica, né? Mas eu recomendo você, pelo menos, trabalhar com potência de 10. Por exemplo, se você colocar 38 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já ajuda. Eu vou colocar a notação científica oficial aqui, que é exatamente 3,8 vezes 10 à oitava. Lembrando, né? O primeiro número aqui é sempre um número menor que 10, né? E depois uma potência de 10, que é exatamente dada pelos zeros, né? E
conversão que fizemos aqui. Mas eu repito, se você tiver uma calculadora científica boa, você pode deixar o 38 vezes 10 a sétima sem problema. Tá? Eu coloquei apenas para aquelas pessoas que não vão dispor de uma calculadora científica para essa resolução. Ok? Bom, já temos ali os nossos dados, todos dentro do sistema internacional. Mais importante ainda, todos de acordo com a constante gravitacional. Ok? Então, eu vou agora relembrar para vocês a equação da força gravitacional. Força gravitacional, ela é dada em função de quem? Diretamente proporcional a uma constante gravitacional, que já foi informado o valor ali, né? A constante Cavendish encontrou. A massa do corpo maior, no caso é a Terra, em vermelho. A massa do corpo menor, no caso a Lua. E a distância entre esses dois corpos, elevada ao quadrado. Então, ela é inversamente proporcional ao quadrado dessa distância entre os corpos, que vai do centro de um para outro. Beleza? Bom, se fizermos agora a transformação, não, desculpa, a substituição dos dados, está ali. Né? Então eu tenho 6,67 vezes 10 a menos 11, 6 vezes 10 a 24 e 7,4 vezes 10 a 22, tudo dividido por 3,8 vezes 10 a oitava elevado ao quadrado. Não esquece do quadrado, porque essa ali faz parte da equação, faz parte da fórmula. Como é que eu recomendo você fazer essa parafernália de números aqui? Eu recomendo você ir por partes. Por exemplo, eu vou multiplicar 6,67 vezes 6 e vezes 7,4. Quando eu fizer isso, vai dar 296,148. Aí as pessoas me perguntam, professor, quantas casas eu coloco após a vírgula? Quanto mais casas você colocar, mais preciso, mais próximo do resultado fica a sua conta, o seu cálculo. Porém, é necessário colocar, eu estou fazendo um cálculo, dá 12 dígitos depois da vírgula. Precisa colocar tudo isso. Eu coloquei 3, eu acho que dá isso mesmo, se eu não me engano. Agora eu vou ter uma atenção especial para o expoente do problema. Ó, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Ó, 10 a menos 11, 10 a 24 e 10 a 22. O que diz lá a tia do 9º ano ou do 8º ano, depende de onde você estudou, diz sobre potência de mesma base, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma o expoente. 11, menos 11, mais 24, mais 22, costumava dar 35. Não sei como é que está a cotação agora. Brincadeira, claro que vai dar isso mesmo, né? 35. Beleza? Lá embaixo eu tenho 3,8 elevado ao quadrado, porque ele está dentro do parêntese, né? Então tudo tem que ser elevado ao quadrado. 3,8 ao quadrado dá 14,4. 10 a oitava elevado ao quadrado. Isso aqui é potência de potência. Novamente remontamos aí a 8º ou 9º ano. Conserva a base, multiplica o expoente. 8 vezes 2, 16. Beleza? Chegamos num ponto aonde eu tenho a minha força gravitacional já bem definida, já bem caminhada. Agora ficou uma conta relativamente fácil, aonde eu vou fazer o quê? É uma fração, então eu vou dividir o numerador pelo denominador. Pegar 296,148 na calculadora, dividir por 14,4, que eu não vou fazer a conta no braço de jeito nenhum. Resultado dá 20,6. E lá em cima, 10 elevado a 35 dividido por 10 elevado a 16. O que fazemos aqui? Conservamos a base, subtraímos o expoente. 35 menos 16 é igual a 19. Então eu tenho uma força gravitacional que por hora dá 20,6 vezes 10 elevado a 19. Claro que está feio ainda, né? Ainda não está na notação científica, vamos dizer assim. Então o que eu faço esse número está maior do que 10, está na casa das dezenas. Então, para diminuir, para chegar na casa das unidades, eu tenho que remover uma dezena daqui. Então, eu vou acrescentar uma dezena no expoente. Concordam comigo? Não é isso? Uma casa decimal, na verdade, não é uma dezena, né? Uma casa decimal daqui. Está nas dezenas. Quero ir para as unidades e vou acrescentar aqui. É um jeito fácil de você lembrar disso, né? Então, tirando uma casa decimal, ele vai ficar 2,06. E esse carinha aqui receberam a casa decimal, 19 mais 1 dá 20. Portanto, dá aproximadamente 2,06 vezes 10 a 20 newtons. Vamos ver se temos uma resposta parecida com essa. Então, quando você vê agora as opções,
qual que mais se aproxima, lembrando que o problema está me dizendo aí, né, aproximadamente, um valor aproximado, né, o valor aproximado. 2,06 vezes 10 a 20, eu tenho aqui um 2 vezes 10 a 20. Então, o que mais se aproxima é a letra A. Beleza? Então, o primeiro já foi para a conta. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, é só voltar. Volta aí o vídeo, dá uma olhadinha, sem nenhum problema. Beleza? Não vou cobrar mais por isso não se eu voltar o vídeo, tá? Futuramente, quando eu for um grande empresário aí das videoaulas, quem sabe eu coloco uma taxinha aí. Beleza? Ok. Então, podemos ir para o próximo então, né? A segunda questão, ela trata de uma outra situação de interação entre dois corpos, né? Então vamos lá, vamos ler o problema. Como você já deve saber, a Lua é o satélite natural da Terra e descreve uma órbita circular ao redor do nosso planeta. Determine o valor aproximado da velocidade circular da Lua ao redor da Terra, sabendo que a distância entre os dois astros é de aproximadamente 380 mil quilômetros e a massa da Terra é de aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 24 kg. Novamente, ele me forneceu aí o valor da constante gravitacional, só que agora ele usou um 6,7. Né? Então, beleza. Se ele não me informou, eu uso 6,7. Se me informou 6,67 ou 6,7, vai depender de cada problema. Né? Então, vamos montar a nossa equação, os nossos dados primeiro. Para isso, eu vou diminuir um pouquinho a fonte ali dessa questão. Uma linha divisória para a gente colocar os dados de um lado e a resolução do outro. Então vamos observar os dados que ele me fornece. Novamente, a equação eu sei. Ele quer a velocidade que a Lua tem ao circular até ao redor da Terra. Então a equação nós conhecemos. É a equação da velocidade circular, que está na nossa aula, se eu não me engano, a 7 e 8, né? Que é velocidade de um satélite, seja ele natural ou artificial. Nesse caso, vocês perceberam claramente que é um satélite natural. E aí, nós teremos os dados que o problema me forneceu. O primeiro deles, a constante gravitacional. Na sequência, a massa do corpo que está sendo orbitado, que está sendo circundado, no caso a Terra, com sua massa de 6 vezes 10 a 24. E novamente eu faço uma transformação na distância entre a Terra e a Lua. Para 380 mil quilômetros, eu transformo em 380 milhões de metros, multiplicando por 1000. E então eu também posso escrever isso na notação científica para ficar um pouco mais simples na hora de representar. Ok? Com base nisso, eu posso substituir esses valores lá na minha equação. No lugar da constante gravitacional, o seu valor correspondente, 6,7 vezes 10 a menos 11. Em azul ali, a massa da Terra, 6 vezes 10 a 24. E logo abaixo, a distância entre a Terra e a Lua, 3,8 vezes 10 a oitava. É importante você saber o que significa cada elemento desse, né? O R minúsculo é a distância entre os planetas, né? Entre os astros que estão interagindo. Então, se lembre disso, coloca esse seu caderninho para você estudar, né? Para ir bem nas avaliações, exercícios, etc. Né? G, constante gravitacional. M maiúsculo, massa do corpo maior. Se tivesse o M minúsculo, seria a massa do corpo menor. Não é o caso desse problema. Né? Esse R minúsculo indica essa distância média entre os corpos. Né? Beleza? Então vamos lá. E agora vamos para o cálculo, né? Vamos para a continha. Primeira continha que eu faço é multiplicar 6,7 vezes 6. 6,7 vezes 6 vai dar 40,2. E o que eu faço com o expoente? A exemplo do problema anterior, 10 a menos 11 com 10 a 24 vai dar 10 elevado a 13, somando os expoentes. Né? Lá embaixo eu não mexi, até porque não tem nenhuma operação lá no denominador dessa fração. Mas agora eu tenho 40,2 dividido por 3,8, que me dá um valor de 10,579. Novamente eu pus 3 casas após a vírgula, né? Podia ter posto um pouco mais se fosse isso, né? Mas coloquei essa quantidade, acho que é suficiente para chegar no valor aproximado da resposta que está pedindo. Aqui, novamente, uma divisão de potência de mesma base, conserve a base,
subtrai o expoente. 13 menos 8 dá 5. Então, dou 10 à quinta. Aqui vamos dividir em duas partes. Aquela pessoa que tem uma calculadora científica, belezinha, que pode usar. Se você pegar isso aqui e jogar dentro da raiz, já sai o valor. Professor, eu não tenho uma calculadora científica. O que eu faço? Por se tratar de uma raiz quadrada, você só pode trabalhar com expoentes pares aqui, né, para você fazer uma conversão mais rápida. Então, você teria que, por exemplo, tirar uma casa decimal aqui do expoente, para ficar 10 à quarta, e acrescentar aqui. Então, ficaria 105,79, que você tiraria a raiz, e o 10 à quarta, você ia dividir o 4 pelo índice 2. Ficaria, então, 10 elevado ao quadrado. Ou seja, resumindo, ficaria raiz quadrada de 105,79 vezes 10 elevado à quarta potência. A raiz desse aqui ia dar um valor, sei lá, estranho, e esse aqui ia dar 10 elevado ao quadrado, porque a raiz de 10 à quarta é 10 ao quadrado. Eu estou fazendo agora, já fiz direto, né, numa calculadora mesmo, o meu valor deu 1028,54. Tá? Deu um valor, você vai perceber que não vai ter um valor exato lá, né? Valor aproximado. Aproximar 28 metros por segundo vai dar uma diferença muito grande. Não sei se o autor, eu não sou o autor desse problema, talvez deveria ter usado 6,67, dava um valor bem mais próximo, mas optou por isso que lá na resposta vai aparecer o termo aproximado, né? Valor aproximado. O que mais se aproxima disso aqui, óbvio, que é a letra A, né? 1000 metros por segundo. Nesse problema, se fosse uma prova, um vestibular, um Enem, ou qualquer prova seletiva, você já ia excluir a letra B e a letra C. Porque B e C não é unidade de tempo, de velocidade, é de tempo, dias e horas, né? Então já está descartado. Você ia pensar ou na letra A, na letra D ou na letra E. E pelo cálculo, nós percebemos que o que mais próximo é a letra A, 1000 metros por segundo. Ok? Então, mais um que foi para a conta. O ponto mais complicado disso seria, talvez, lembrar de trabalhar com unidades no sistema internacional, converter esses 380 mil quilômetros em metros. É um dos pontos importantes para a gente conseguir resolver esse problema. Tudo bem? Vamos partir para o próximo, antes que vocês durmam e antes que eu fique rouco. Vamos lá. Enquanto estamos empolgados aí. O vídeo não pode ficar muito longo, senão ninguém assiste e dá dislike para o professor, né? Se bem que eu não estou precisando de like, não. Precisando de dinheiro. Quem quiser me dar, estou à vontade aí. Olha só. Esse é interessante também. Novamente uma interação entre a Terra e a Lua, né? Estou gostando de falar da Terra e da Lua. Então ele fala assim, terceiro problema. A Lua possui raio de 1.740 km e massa de 735 vezes 10 a 22 kg. Um módulo lunar tripulado, lembra, módulo lunar é aquela, né, a navezinha que vai lá para sair da Terra, vai na Lua, esse está tripulado, tem gente. Vai deixar a Lua para retornar à Terra. Qual deve ser a velocidade para que esse módulo deixe o satélite natural? Nesse problema ele mandou adotar o 6,67 para constante gravitacional. E ele tem algumas opções aqui, e eu ressalto a letra E, né? Qualquer velocidade, pois a Lua não possui gravidade, que é errado, né? A Lua tem gravidade sim, baixa em relação à Terra, mas ela tem gravidade sim. Então a letra E é completamente sem noção, não tem nada a ver, né? Mas vamos lá, vamos para a resolução desse problema, que depois eu tenho uma consideração importante sobre ele, né? Ele e o anterior também, o 2 e o 3. Diminuir um pouquinho a fonte, para caber a nossa resolução. Primeira coisa que a gente vai observar é trabalhar a unidade de medida, né? É claro, primeiro, na verdade é assim, você sabe que se trata de velocidade de escape. Como é que eu sei que é velocidade de escape? Porque o móvel, porque o objeto, no caso aqui, o módulo lunar, está tentando deixar um astro, ele quer deixar a Lua. Então, para isso, nós estamos tratando, então, de uma velocidade de escape. Tá? Então, se ele quer deixar a Lua, beleza. Outro ponto que eu tenho que observar é que eu tenho uma distância. Novamente, vai me ser dada em quilômetros.
Quando eu olho para a constante gravitacional, olha só, Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Repito, força em newtons, distância em metros, massa em quilogramas. E eu tenho que transformar aqueles 1.740 quilômetros em metros. Multiplico por 1.000, acrescento mais 3 zeros. E se eu estou com minha calculadora poderosona, eu já jogo direto se quiser. Se não, eu converto em notação científica. Eu não vou ser tão criterioso a esse ponto. Se você quiser jogar direto na sua calculadora, fique à vontade, né? Eu, quando for fazer com vocês, eu vou colocar na notação científica para demonstrar como os cálculos são feitos. Mas se você colocar lá o 174 mais 4 zeros depois, né, vai dar o mesmo resultado. Ok? Então vamos à montagem do problema, que vai começar assim, né? Essa velocidade de escape é 2 vezes g vezes m sobre r, né? Dividido, isso aí sobre r, né? Isso tudo dentro de uma raiz. O que é esse r? É o raio, né, do astro, né? O raio do astro, o tamanho, metade do diâmetro desse astro. O R maiúsculo. Lembrando que o R minúsculo é a distância entre os astros. E aqui o R maiúsculo é o raio desse astro. No caso, a Lua, que é os 1.740 quilômetros que nós já convertemos em metros. Então, acompanha aí. 2 em preto, né, ali, vezes o G, que está em verde aqui, para melhor representar, para vocês separarem uma expressão da outra, vezes a massa do planeta em azul, 7,35 vezes 10 a 22, sobre 1,74 vezes 10 a sexta. Como eu disse para vocês, eu já coloquei na notação científica, mas não vou obrigar ninguém a fazer isso. Beleza? Mas vai ter um momento que vocês vão precisar usar. Então aproveita logo que eu estou tolerante e usa mesmo, né? E vai que chegar lá no segundo ano, terceiro ano, vai precisar mesmo disso aqui. Ok, então como é que é feito esse cálculo agora para a gente progredir um pouco mais? Multiplicação simples. Vou pegar o 2, multiplicar por 6,67 e multiplicar por 7,35. Essa continha tem que ser feita. Isso vai dar, nos meus cálculos, 98,049. Coloquei novamente 3 casas após a vírgula. E como é que ficaria aqui o 10 elevado a menos 11 multiplicado por 10 a 22? Você já sabe, né? Só vou repetir aqui. Menos 11 mais 22 vai dar mais 11, porque é uma multiplicação de mesma base. Conserva a base, soma o expoente. Ok? E lá embaixo repetir que eu não alterei nada, não tem nenhuma operação sendo alterada ali. Ou seja, eu cheguei num ponto que agora é só fazer a divisão de 98,049 por 1,74. O resultado dá 56,35. E a potência de 10 conserva a base, subtrai o expoente, 11 menos 6, resultado 5. 10 à quinta. Novamente, professor, eu não tenho calculadora científica. Como é que eu tiro a raiz de 10 elevado à quinta, né? Como é que eu tiro a raiz de 10 elevado à quinta? Beleza, eu recomendo primeiro você pegar isso aqui e transformar em número par. Ou seja, retirando uma casa já ajuda. Se eu retirar uma casa decimal, tem que acrescentar aqui. Então você vai fazer a raiz quadrada de 563,5 vezes 10 à quarta. Tira a raiz desse número aqui e a raiz de 10 à quarta vai ser 10 ao quadrado. Pronto, é isso. Ah, professor, eu tenho calculadora científica, vai ser de boa? Claro que vai. Você vai fazer direto a raiz quadrada de 56,35 vezes 10 à quinta, que vai dar um valor aproximado de 2.373 metros quadrados. Na minha calculadora deu isso. Algumas calculadoras já vão dar o valor em notação científica. Parabéns para quem tem uma dessa. A minha também tem, mas eu fico com preguiça de configurar para colocar o valor direto. Mas, né, tá aí. Temos esse valor. Vamos agora voltar lá nas respostas, né, nas opções, e ver qual, novamente, aproximadamente, mais chega perto disso. Olha só, vamos ver as opções. Estão elas aí. Quando você observar, vai ver que é a letra A. Por quê? Dava 2.373. Se eu contar 3 casas decimais, para colocar na notação científica, 1, 2, 3. Certo? 3 casas decimais. Ou seja, 2,373 vezes 10 elevado ao cubo, elevado à terceira potência. Portanto, eu tenho a minha resposta mais próxima disso, é a letra A. Beleza? Olha aí, essa aí não foi tão complicada, né? É continha.
repito, mais um problema. Qual é a maior situação que você tem? É a bendita transformação. Tem que ficar atento a isso. Ok? Opa, teve um pequeno acidente. Ou circulando o planeta, ou tentando sair dele, ou o período que ele demora para orbitar o satélite, que é a nossa outra equação. Onde é que entra a massa? E aí é importante você entender uma coisa. A massa do satélite não influencia na sua velocidade circular, não influencia na velocidade de escape e não influencia no seu período. Então repitam comigo esse mantra. E olha que é importante lembrar disso. A matemática demonstrou isso aqui. Ó. Por que não influencia? Não influencia porque a massa do satélite é ínfima, é muito pequena comparada com a massa do planeta, né? Ou do outro astro que ele está orbitando. Então a matemática desconsidera essa interação. Pode ser visto na força de atração, mas em relação a como circula, como sai, né? Essa velocidade de escape. Alguém pode pensar, mas a velocidade de escape não tem influência. Olha, tem. Mas a partir do momento que eu já sei a velocidade para sair de lá, eu já estou considerando a massa desse corpo sofrendo a ação da gravidade. Certo? Então, ela não entra na jogada, ela não entra nos meus cálculos aqui. Por isso que é importante você lembrar disso. E olha, quando eu falo que é importante mesmo, hein? Então, repito, a massa do satélite não influencia na sua velocidade circular, velocidade de escape ou no seu período. Certo? São coisinhas que você tem que lembrar. Então, se você se depara com alguma situação onde aumentei a massa, muda a velocidade circular? Não. Diminui a massa, muda a velocidade de escape? Não. Olha, eu tinha um Mega Massive Blaster satélite e tinha um satélitezinho da Deep Web. O período de rotação dele, de translação dele, é o mesmo período de translação. Tá ok? Então não se esqueçam disso. Tá? Pode ajudar vocês aí num futuro muito próximo. Próximo problema, nosso penúltimo, que fala assim: Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, apresenta uma distância média ao Sol de 778 milhões de quilômetros. Determine o período de translação desse planeta em anos terrestres. Beleza? E as opções estão aí. Né? Tá, vamos diminuir um pouquinho a fonte. Diminuindo um pouquinho a fonte para a gente conseguir resolver. Essa questão de período de translação, aqui não é um satélite, tá? Eu não estou falando do planeta Júpiter, em volta do Sol. Não é um satélitezinho orbitando Júpiter. Então não vou usar o período do satélite. Não, o planeta. Isso aqui, teve um tiozinho que falou isso aqui para a gente. Ó. O que o tiozinho Kepler falou? O quadrado do período de translação é diretamente proporcional ao cubo do raio orbital médio. E é essa equação aqui. Ó. T ao quadrado sobre R ao cubo igual a K. Sendo T o período, R esse raio orbital, né, e K uma constante. E essa constante para nós ela vai ajudar muito nesse problema, por quê? O K, se por acaso o K, para obter esse K, né, essa constante, se o T for dado em anos terrestres, se esse raio orbital for dado em unidades astronômicas, né, UA, e aí a gente consegue dizer que o K vale 1. Tá? O seu valor vale 1. Lembrando, o que é uma UA, unidade astronômica? É o valor médio da distância entre a Terra e o Sol, 150 milhões de quilômetros. Ou convertendo em notação científica, 1,5 vezes 10 a oitava quilômetros. Tá? Então, quando você tiver alguma coisa em milhões de quilômetros, você pode representar como unidades astronômicas, UA. Beleza? Vamos observar então como fazer essa questão. Eu já sei que eu vou ter que transformar alguma coisa, porque a distância não está em unidades astronômicas, né? Então vamos observar aí na sequência. Vamos dividir a telinha aqui e vamos ver. Primeiro, 778 milhões de quilômetros. Então já tem que transformar ali. E eu sei que uma unidade astronômica vale 150 milhões de quilômetros. Então a continha agora ficou fácil. Se eu tenho 778 milhões de quilômetros,
é só dividir por 150. Gente, quando eu falo dividir por 150 milhões, não é colocar 6 zeros, não. É só dividir 778 por 150, tá? Se eu dividir 778 por 150, já vai dar o valor de 5,187 UA, unidades astronômicas. Tá ok? Então, repetindo, é só dividir 778 por 150, porque eles já estão em milhões de quilômetros. Não precisa colocar na calculadora aí os 6 dígitos, 6 zeros, não. Muito bem, então já temos aí o valor que eu vou utilizar no meu cálculo. Agora, como diria minha amiga professora Érica, é continha de padaria. 7 ao quadrado sobre r ao cubo igual a k. Já que os meus dados estão todos dentro da norma para obter o k valendo 1, né? O meu t vai sair em anos terrestres. O meu r já está em unidades astronômicas. Então eu posso dizer que meu k vale 1. Né? Então eu tenho t ao quadrado sobre 5,187 ao cubo igual a 1. Aqui eu vou usar uma estratégia matemática, para não ter que digitar um monte de número de novo. Eu já vou cruzar aqui, ó. Eu não vou fazer o cubo primeiro. Se você fizer, vai dar a mesma coisa, vai dar um valor aproximado do mesmo jeito. Mas eu vou cruzar aqui antes de fazer o 5,187 ao cubo, para ter pouco número para lidar. Então, t ao quadrado vezes 1 e 1 vezes 5,187 ao cubo. Obviamente vai dar t ao quadrado igual a 5,187 ao cubo. E agora, para tirar esse quadrado aqui do t, basta extrair a raiz dos dois membros da equação. Ficou assim, olha aí. Tá? Mas nada contra quem já tivesse feito 5,187 ao cubo. Né? Ia dar o mesmo valor. Agora o que eu faço? Pego minha calculadora científica, né? Faço 5,187 ao cubo e já tiro a raiz disso. Professor, não tenho calculadora científica, o que eu faço? Multiplica ele 5,1873 por ele mesmo 3 vezes e depois tira a raiz. Né? Com a calculadorazinha de 1,99 você faz isso. Vai dar um valor aproximado de 1,8 anos. Isso é bem aproximado mesmo. Tá? Isso exatamente é o tempo, né, que Júpiter, nosso maior planeta, demora para dar uma volta ao redor do Sol. É chamado período de translação de Júpiter. 11,8 anos para isso ocorrer. Ok? Calma que já está acabando, não precisa dormir, não precisa desligar o computador ainda. Né? Se acalma aí, já está acabando. Vamos para o último exercício agora. Espero que tenha entendido esse 4 aí. Volta o vídeo. Toma uma aguinha, toma o seu Todd, ou Nescau, quem gosta também, né? E aí volta para cá, que vamos fazer o número 5 agora, ok? Vamos lá. Questão número 5, talvez um pouquinho mais complexa, né? Porque envolve um outro conhecimentozinho, mas vamos lá. Para responder essa questão, considere os dados a seguir. Ele pede que a massa da Terra seja usada 5,98, bem preciso, né? Nós estamos acostumados a usar o 6 vezes 10 a 24, ele mandou usar 5,98. O raio da Terra a gente costuma usar 6, ele mandou usar 6,37 vezes 10 a sexta. Esse problema não é meu também, né? O cara foi muito bem preciso ali, né? E, da mesma forma, podia ser diferente, a constante gravitacional também, com os seus principais dígitos, 5,67 vezes 10 a menos 11. E a sua unidade de medida cheia de frescura, aí, newtons vezes metros quadrados por quilograma quadrado. Ele pergunta assim: qual a aceleração da gravidade num ponto localizado a 120 km da superfície terrestre? Já viu um problema, né? Já identificaram? Ó, que está em quilômetros. E aqui está tudo, metro, quilômetro, quilograma e tal. E esse cara tem quilômetro. Tem que transformar alguma coisa já aqui. Né? Vou diminuir um pouquinho a fonte. E vou lembrar o que aprendemos em aulas passadas, que é o campo gravitacional. Lembra que nós temos 3 situações no campo gravitacional? Nós temos um corpo na superfície da Terra, um corpo até, né, na órbita da Terra, né, dentro da Terra mesmo, né, na sua atmosfera, um corpo no planeta mesmo, na crosta terrestre, vamos dizer assim, e um outro que está fora da Terra, a altura H. Vocês vão observar claramente que o problema é bem claro para isso, né?
120 km da superfície terrestre. Então eu tenho uma altura H de 120 km, ele está acima. Nós percebemos que há um afastamento aqui, então a gravidade sofre alterações, né? Nós vimos isso nas aulas. E essa alteração é dada por essa equação aqui, ó. Esse R minúsculo, ele é o raio do planeta mais a altura em que ele está. Então eu terei aqui os meus 6,37 vezes 10 a sexta metros mais 120 quilômetros, né, que é a distância dele da Terra. Claro que eu tenho que transformar em 120. 120 quilômetros dá 120 mil metros. Tá? Eu vou transformar isso aqui em 1,2 vezes 10 a quinta metros. Tá? Já vou deixar em notação científica. Então, esse valor já anota ele aí, que eu já vou mudar a tela, para a gente começar a resolução. Porque vocês vão perceber que vai dar um probleminha também na hora de somar. Ó. Porque eu tenho aqui 10 elevado à quinta para somar com 10 elevado à sexta, porque é isso que a equação diz que tem que fazer primeiro, né? Mas calma que eu vou lembrar para vocês a técnica para isso, né? A matemática nos ajuda nesse momento. Então vamos lá, exatamente isso. Então está ali o 120, né? Já fizemos a paradinha ali, tudo. Então eu tenho R, que é igual a, né, o R, que é a distância, né, que eu quero considerar, é igual ao raio da Terra mais a altura em que o corpo está. Bom, o raio da Terra é 6,37 vezes 10 a sexta. Eu tenho, para poder realizar a soma, deixar o outro elemento, né, outra parcela ali para somar, eu tenho que deixar no mesmo expoente. Eu não posso somar 10 a sexta com 10 a quinta. E aí que vem a estratégia que eu preciso que vocês se lembrem disso. Ó, eu tenho aqui 1,2 vezes 10 a quinta. Como é que eu faço esse 10 a quinta virar 10 a sexta? Eu vou ter que tirar uma casa decimal daqui, não é isso? Vou remover uma casa decimal daqui. Então, retiro uma casa. Se era 1,2, eu tenho 0,12. E agora eu tenho 10 a quinta, se transformou em 10 a sexta. Repetindo. Eu tenho 10 a quinta, tenho que chegar em 10 a sexta. Da onde é que eu vou tirar uma casa decimal, né? Para que ele aumente essa casa decimal. Eu vou tirar daqui. Então será 1,2, ficou 0,12. Tá? Então quem não se lembra disso, recorda operação com notação científica, que eu já expliquei para vocês, né? Para que você consiga resolver. Então agora eu tenho 6,37 vezes 10 a sexta, mais 0,12 vezes 10 a sexta. Agora posso somar tudo, conservando o 10 a sexta, né? Ficou 6,49 vezes 10 elevado à sexta metros. Aí tá belezinha, dentro das unidades, né, do Sistema Internacional, para a gente fazer o cálculo. Anota esse valorzinho aí, se tiver com a folhinha acompanhando a resolução, anota esse valor, que nós vamos usá-lo agora, finalmente, na equação do campo gravitacional de um corpo que está fora da nossa órbita, fora do planeta, né? A distância h. E aí está o valor de novo dessa distância, 6,49 vezes 10 a sexta, que eu vou jogar na equação do campo gravitacional. Né? Já me perguntaram, professor, às vezes eu me confundo entre o G minúsculo e o G maiúsculo. Né? O G maiúsculo é uma constante, não vai mudar o valor dele. Né? Vai te fornecer o valor dessa constante gravitacional. E o G minúsculo, no caso, é o valor do campo gravitacional. A gravidade num certo ponto, no nosso caso, a 120 km da superfície terrestre. Vou pegar todos os dados que eu tenho, que já vi que estão bonitinhos dentro do Sistema Internacional, e vou jogar nessa equação, onde eu terei o seguinte valor aqui. Ó. Eu terei o 6,67 vezes 10 a menos 11 por 5,98 vezes 10 a 24, que é a massa da Terra. Ao multiplicar 6,67 por 5,98, eu obtenho 39,89. A potência de 10, estamos acostumados, menos 11 mais 24, dá 13. Quando eu elevo agora, aqui embaixo o R está ao quadrado, então 6,49 ao quadrado dá 42,12. 10 elevado à sexta elevado ao quadrado, 6 vezes 2, 12 também. Próxima etapa é fazer as divisões. Ao dividir 39,89 por 42,12, obtemos 0,947. E ao fazer uma divisão de 10 elevado a 13 por 10 elevado a 12,
obtemos 10 elevado a 1. Ou seja, que é 10. Então eu vou multiplicar agora 0,947 por 10. Então é óbvio que vai dar 9,47, que eu vou mostrar no próximo. Olha aí, 9,47 metros por segundo. Né? Então aí já temos a nossa resposta, que é a letra D, 9,47. Ok? Então, quais são as dicas, principalmente? Cuidem das unidades de medida, sempre observem se está tudo certinho, né? Cuide da notação científica, revise notação científica, matemática, precisa muito dela, e principalmente observe, né, os cálculos, refaça, faça de novo. Se possível, ande sempre com a boa calculadora para te ajudar. Eu não vou querer que você faça tudo isso no braço, né? Eu vou deixar essa bomba para o professor de matemática, né? Para mim já está suficiente vocês calculando dessa forma. No mais, espero que tenham aproveitado. Bom estudo para todos e espero que vocês vão bem aí possam ir bem nas avaliações, exercícios, etc. Tá bom? Um abraço do professor Marco Aurélio e até a próxima. Tchau!